Oi, gente. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, vou dar uma ideia de como vocês fazerem uma unha quadrada, tá? Tem gente que não consegue fazer o formato quadrado, gosta, mas não consegue que ela fique totalmente quadrada. Então eu vou mostrar pra vocês como fazer. Eu tô usando aqui aquele papel que é do molde mesmo, né? Ele é um papel encerado, né? Um lado gruda e o outro não gruda. Então eu vou usar um pedacinho. Eu cortei um quadrado, tá? E vou colocar a parte que não é encerada, vou colocar grudada no molde. E essa é a parte que é encerada. Pra que isso? Pra que o molde ele não grude a parte do meio. Tá? Ele vai ficar mais firme, ele vai ficar mais durinho. Então você vai fechar, na hora que você fechar ele, né? Não vai ter, ele não vai colar, né? Essa parte que não vai colar. Então ele vai ficar bem firme em cima e ele vai fechar até certo ponto só e depois não vai fechar mais. Aperta bem aí. Tá vendo? Ele já tá reto a parte de cima. Isso é só uma ideia, tá? Se vocês encontrarem outra maneira de fazer isso, então faça. Olha como é que fica, retinho. Aí você vai medir, você vai colocar, vai medir. Encaixa bem bonitinho aí, bem certinho. Vou cortar a lateral, né? Vou fazer um corte aqui. Vamos picotar a lateral. Então você mediu o tamanho da unha e aí você vai cortar a medida certinha. Essa parte aqui é que você vai é a parte que você vai cortar a forma para deixar livre o dedo. Eu uso essa régua sempre que eu quero fazer uma unha quadrada, bailarina. Então o negócio é o seguinte: você vai medir o ápice até o lugar que você vai querer, o comprimento, no caso, na forma aí. Se eu vou fazer um M, o ponto que tiver marcando aí na sua forma o M, ele tem que estar na mesma linha do seu ápice. Se você for fazer um L, certo? O L tem que estar na mesma linha, na mesma altura. Ele tem que estar, a reguinha tem que estar reta na mesma direção. Se for fazer uma até o final do molde, essa ponta do molde, ela tem que estar na mesma altura. Sempre vai ter que estar. O tamanho que você quiser fazer da unha, ele precisa estar da mesma altura do ápice. Ele tem que estar reto com a ápice e ponta, ápice e ponta. Então aqui vou mostrar rapidamente, tá? Como que eu vou fazer. Então tô usando o transparente aqui. Vou puxar. Lembrando aqui que eu vou fazer só uma casquinha de acrílico. Vai ficar bem fininho, tá? Principalmente se vocês for fazer alguma unha encapsulada, não esquece de fazer a estrutura dela fina. Pra você poder colocar coisa dentro e não ficar aquela unha grossona. Tá? Então o acrílico colocou, estica, puxa, varre. E é isso que a gente vai fazer. Não esquece de selar bem, ó. Caso fique faltando algum pedacinho, que essa é a parte mais difícil, que quebra mais fácil, com mais facilidade, tá? Colocou um pouquinho,
ajeita, não esquece de preencher essa parte bem certinho, tá? Então, aqui já secou, eu vou tirar meu molde. Ela ficou reta. Pode apertar um pouquinho, se você achar que ficou muito aberta, você pode apertar um pouquinho. É só uma casquinha, tá vendo? É só um negocinho de nada, né? Bem fininho. Nessa unha de hoje, eu vou estar usando o estilete. Então, nós vamos colocar aqui um pouco a cor que você quiser, tá, gente? Eu vou usar essa aqui só como amostra mesmo, mas é da cor que você quiser. Então, ela não é uma camada muito fina e também não muito grossa. Então, eu vou passando aqui. Vou passar ela só de lado, vou puxando para passar ela só de ladinho. Se você conseguir ajeitar ela, eu vou mostrar agora como que faz como que eu vou usar o estilete. Ele não tá muito seco. Se você esperar endurecer muito, você não consegue cortar mais. Então ela não pode estar muito molenga, o acrílico não pode estar muito molenga e menos ainda duro, senão você não corta mais. Então, quando você quiser fazer unha com corte reto, francesa com corte reto, é só você usar o estilete. Tá? Então, corta, tira o excesso. E agora eu vou usar o branco aqui. Que nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos puxar aí, ajeitar ele, puxar. Não precisa deixar nem muito grosso, nem muito fino. Né? Uma camadinha assim para você poder cortar. Se você consegue deixar essas partes retas aí com o pincel, parabéns para você, tá ótimo para você, tá? Mas quem não consegue, essa é uma maneira que você pode vir a conseguir, tá? Então aí nós vamos passar o estilete de novo, cortar. Então você vai cortar, tirar o excesso. E essa parte branca que ficou em cima aqui do coral não tem problema não, hein? Depois nós vamos lixar e isso aí sai tudo. Então eu vou para a última parte, que eu peguei aqui um pó com glitter já. Só para mostrar mesmo como que vai ficar a marcação, né? Vou mostrar para vocês aqui a minha lixa, eu vou trocar tá? Eu compro ela assim, ó. É mais higiênico, eu acho, porque aí eu uso uma folha dessa em cada cliente. Tá? Ela é dupla face. Então você pode retirar essa parte de inox e lavar bem, desinfetar, tudo bonitinho, para poder trocar a folha e usar em outra cliente, tá? Eu uso uma por cliente. É baratinho. A AliExpress você encontra. Lá tem muita coisa boa, por mais que tem um monte de gente que acha que não. Não é só produto chinês que existe lá, hein, gente? Colou fácil, depois terminou, tira, lava, desinfeta e pronto. Eu não vou mostrar para vocês eu lixando toda a unha, porque na realidade eu só quero mostrar como que fica
o corte, tá? Como dar esse resultado do corte no estilete. Então, você vai passar um top coat depois? Então, você passa um primer. Só faço isso na unha de acrílico, tá? Passa um primer, depois top coat, passa o primer, depois esmalta. Vou usar essa cola, que é maravilhosa, para colar pedra. Tá? E vou fazer só um gueri-gueri aqui. Só para colocar um negocinho, um enfeitezinho só. Tá? E aí vai estar pronta. Coloquei um lacinho, uma pedrinha, umas bolinhas e já era. Quiser pode enfeitar muito. Eu não quis, deixei ela assim, né? Até que tá simples. Tá? Então esse é o resultado do corte com estilete. Espero que vocês gostem e aproveitem. Beijo, tchau.